Olá pessoal, boa noite ou boa tarde, não sei, bom dia talvez, Ou é, boa madrugada, ou já boa que falou de madrugada. todos os horários. É, hoje a gente quer aproveitar e dar um pouquinho do nosso relato de como foi utilizar o serviço de saúde pública aqui em Portugal. É, por quê? Porque eu já tinha um certo preconceito, é, lá no Brasil a gente não usava, né? A gente tinha plano de saúde privado, né? Sim, E aqui a gente já precisou usar o plano de saúde algumas vezes, só que aqui o plano de saúde ele é um pouco diferente. Existe o privado e o público. No privado, você precisa pagar uma parte, é com um esquema chamado coparticipação. Então, você informa na hora do procedimento que tem um seguro de saúde e aí eles, de acordo com o seu plano lá, ele calcula o valor que você vai pagar e a parte que o plano vai pagar. Geralmente é um desconto ali. Aí, só que a gente teve a experiência também com o público, o sistema público de saúde. E aí a gente tem algumas experiências e o motivo da gente estar fazendo esse vídeo hoje é porque quando foi na terça-feira passada, tu torceu o pé. fui desviar de uma senhora e Tava vindo na calçada, né? Aí veio uma senhora na frente dela, a Marília tava com uma caixa assim pesada na mão. uma coisa bem simples. Na calçada, fui desviar, desci da calçada, pronto, torci o pé, voltei, não, já não consegui subir a calçada, chamei Pedro. Tu lembra da cronologia? Tu largou de 1 hora, não foi? 1h30? Larguei de 1h30, de 1h36 eu te chamei, O trabalho de. dela é praticamente na rua de casa, assim. Então ela só saiu, virou a rua e aconteceu isso, né? Aí ela torceu o pé, era mais ou menos 1h30, né? Aí tu me chamou, eu fui lá, e aí levou um tempinho pra eu chegar lá, né? Depois eu fui, pra nossa sorte, a gente tá com o carro emprestado do Ricardo, que é. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma vez, obrigada, Lohane. O Ricardo e a Lohane, que são os donos do carro, eles foram para o Brasil viajar. Iam inicialmente passar só um mês, mas eles vão ter que ficar mais tempo. Aí pediram para a gente ficar tomando conta do carro. E aí, como o carro estava com a gente, aí eu já peguei o carro, fui buscar a Marília. E de lá a gente tinha que decidir o que fazer. A gente tinha a opção de ir para o público ou para o particular, né? E aí, quando eu fui buscar o carro, eu já fui pensando no que a gente ia fazer, que eu não tinha nenhuma ideia. Até então a gente não tinha tido nenhuma emergência, assim, né? Mais urgente. E aí, eu lembrei da experiência que eu tive e disse: vamos para Sete Rios. Foi. A Sete Rios é um lugar que fica próximo aqui de onde a gente mora. E lá tem um centro de saúde, alguma coisa assim, né? É como se fosse o nosso posto de saúde. Hum, é. E aí, de lá, eles atendem lá também. E se eles não puderem atender, eles mandam para outro lugar. Eles fazem o direcionamento. É. Aí a gente vai falar um pouquinho primeiro da tua história, de como é que foi, a tua percepção. E depois eu vou falar da minha. Então a gente pegou o carro e foi. E a gente chegou lá, era o quê? Uma e. Quase duas? Quase duas. Quase duas, né? E aí a gente esperou um pouquinho, no... pegou a ficha errada, teve aquela confusão, né? Não teve confusão. Eu peguei a senha errada e depois o cara mandou eu pegar outra. Só foi questão de triagem. O rapaz explicou como é que. Qual era a senha certa, Pedro foi lá e pronto. Aí a gente esperou quanto tempo mais ou menos? Hum, até a nossa ficha ser chamada, acho que 20 minutos, 30 no máximo. Depois que a gente foi chamado para fazer a triagem, eu acho que uns 10 minutos. Que foi só a questão de achar o médico que parece que estava em reunião, alguma coisa assim. Aí depois disso a gente foi direto. Foi fazer o atendimento, ele verificou meu pé, viu que eu tinha tossido. Depois ele mandou fazer raio-x. A gente foi fazer raio-x. Depois do raio-x a gente voltou pro médico
E ele passou os remédios, passou o atestado, essas coisas. E passou a lista dos remédios que precisava. Aí essa é a parte boa. Tem desconto. Acho que pelo fato de ter autorização, mais autêntico, não sei, mas teve desconto. E foi isso. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas lá, no caso de Marília. Entre chegou, aí passou pela triagem, foi pro médico, aí volta, autoriza, vai para raio-x, volta, vai pro médico. Deu um total de 2 horas, o que acho que é muito positivo, pelo fato de que foi no médico, fez raio-x, voltou no médico e já saiu. Achei positivo. Uma observação, a gente fez tudo no mesmo lugar, todos os atendimentos foram no mesmo lugar, e a gente não pagou um centavo. Foi. Zero, a gente não pagou nada. Lá na hora, né, a gente não pagou nada. 2 horas a gente foi atendido. Talvez, num caso pior, pudesse ter demorado mais, né? Se não tivesse um médico, se mandasse a gente para outro lugar, né? Olha, a gente tá falando de um caso isolado. Foi a experiência que a gente teve. Então, eu torci o pé, tinha médico, tinha raio-x. Então, isso foi uma situação em que, tipo, ok, deu tudo certo. Não tô falando de situações extremas ou situações em que não tem médico. Eu tô falando da situação em que eu passei. E tá um pouco alinhado também com a minha experiência, assim. No passado, eu também... a gente tem um seguro de saúde baseado na empresa, né? Eu tenho meu emprego e o meu emprego eu tenho um plano de saúde e esse plano de saúde eu pago um valor a mais para a Marília estar incluída no plano também. Então, nós dois temos o seguro de saúde. Só que no passado, eu tive um problema no ombro. Isso ainda foi antes de ir para o Brasil. Sim. E desde que a gente tinha chegado aqui em Portugal, eu nunca tinha ido no médico, nunca tinha feito nada. E aí tu ficava falando pra mim, vai fazer um check-up, não sei o que, né? E eu tava fazendo academia na época, e aí o exercício tava me deixando dolorido do ombro, do peitoral, não sei explicar, dessa parte aqui. Tinha alguns movimentos que eu ia fazer que eu ficava sentindo dor. E aí eu fui pro médico, também fui para o Sete Rios e inicialmente eles não tinham como me atender lá. Aí me perguntaram se eu tinha disponibilidade para ir em meia hora, 1 hora para o outro hospital que tinha lá perto. E eu fui. Esse primeiro atendimento, a mulher que me atendeu, ela não estava muito afim de passar exame, nem nada do tipo. Eu disse para ela, olha, eu tô com a dor no ombro aqui. E aí ela, certo, mas o que você faz? Coisa padrão assim, né? Aí eu expliquei pra ela, olha, eu tô com essa dor já faz tanto tempo, já era semana já que eu tava com essa dor. E eu tô vindo porque eu acho que eu preciso ver isso. Outra coisa também eu quero fazer um check-up da minha saúde, porque desde que eu cheguei em Portugal, eu não tinha feito ainda, então eu não sei como é que estavam minhas taxas, se estava bom, se estava ruim, nada, não tinha nenhum parâmetro, né? E aí ela foi muito relutante, assim, ela não queria de jeito nenhum passar exame. Eu acho que é porque essas coisas têm custo, aí ela não quis passar, mas depois de muita insistência, assim, de muito vai e vem, vai e vem, vai e vem, para o meu ombro, ela passou um aerosol que tá até aqui, inclusive. Ela passou esse spray aqui e passou um comprimido também. Aí não resolveu nada, não adiantou nada. E ela também passou os exames a muito contragosto para eu fazer, mas não por causa do meu ombro. Era só pelo fato de eu estar aqui há tanto tempo e não ter nenhum exame. Eu fiquei no juiz dele para ele fazer um hemograma, porque se você olhar Pedro Henrique, ele é um pouquinho gordinho. Eu também sou gordinha. Então é preciso estar sempre atento, pelo menos uma vez ao ano, saber como é que estão as taxas. Aí eu fui, não dava para fazer no mesmo dia porque tinha que estar de jejum.
Aí eu marquei de voltar, não sei se foi no outro dia, se foi depois, mas foi bem rápido. E voltei no mesmo hospital, só que na parte dos exames, de jejum e tudo, fiz tudo. E aí voltei na Sete Rios e pedi para marcar um médico novamente para mostrar o resultado dos exames. E aí, quando a gente voltou, estava praticamente tudo certo, com exceção de que ela disse que eu estava com gordura no fígado. Gordura no fígado. Então, ela passou mais exames. Aí, só que entre a primeira consulta e os exames se passou algum tempo. E ela tinha passado esse remédio aqui e o comprimido, né? E eu não fui imediatamente fazer, eu passei um tempo ainda. Aí depois eu fiz o exame e passou mais um tempo, né? E aí eu marquei a volta. Quando eu voltei lá, aí eu falei novamente que tava com... Não. Foi. Com esse resultado que deu da gordura do fígado, ela me passou outros exames mais específicos. Que era tipo uma ultrassonografia, só que aqui tem outro nome, ecocardiografia, alguma coisa assim. E aí... Uma ultra de abdômen total, gente. Aí eu fui, marquei novamente no hospital e fiz. Esse era mais específico para analisar a questão da gordura no fígado, para ver se não era outra coisa mais grave. E aí depois que eu fiz esse, eu voltei lá na Sete Rios mais uma vez para marcar a próxima consulta. E essa terceira consulta foi com um outro médico. A primeira e a segunda foi com a médica, que não estava querendo passar os exames. E quando foi na terceira, foi com outro médico. E esse médico foi muito atencioso. Tipo, ele entendeu, super compreensível. Eu mostrei o resultado dos exames para ele. Aí ele falou que era um caso que eu precisava cuidar, mas não era uma coisa que eu ia morrer amanhã, né? Ele disse que precisava perder um peso e etc. E com relação ao ombro, que era uma coisa que eu tinha ido inicialmente para reclamar e a mulher não tinha feito nada a respeito, ele passou uma série de exames. Inclusive, eu tô com os exames todos ali para fazer ainda, tenho que fazer. O problema até eu fui um dia para fazer, mas não fazia todos no mesmo lugar. Aí agora eu vou tentar ir naquele hospital maior, lá perto do Colombo, para fazer. Então, assim, com exceção dos remédios, né? Quando eles passam os remédios, com exceção dos remédios, a gente não pagou nada, absolutamente nada. E a gente não... Outra coisa muito positiva também é que foi muito rápido. Sim. Todos os atendimentos, todos os exames que a gente precisou fazer, tanto o meu quanto o teu, foram muito rápidos. No caso de Marília, que foi de emergência a raio-x, foi feito na hora. E o meu era um exame. Então eu passei no hospital que fazia os exames, perguntei qual era o procedimento, marquei para outro dia de manhã em jejum, voltei e fiz. Então foi muito rápido. Então, Obrigada, Sete Rios. Vocês são top. Assim, não tem como a gente generalizar. A gente vê na TV que passa muito médicos em greve, né, enfermeiros em greve, Sim. lutando por melhores condições de trabalho. A gente vê isso direto, mas a nossa experiência, né, o que a gente viveu Tem sido positivo até o momento. em Lisboa, isso em 2024, na área de Lisboa, Sete Rios, a nossa experiência foi muito positiva. E a gente, tipo, tudo pelo plano de saúde público. Tipo, não foi nada particular. Então a gente só pagou pelos remédios. E pelos remédios, como tu falou também, eu não sei se a gente tem uma nota fácil aqui. Sabe? Aqui. Sabe? Vem. Aqui. Vai, sobe. Vai. Senta. Mimosa que vai continuar apresentando aqui. Eu não tô com a nota aqui, mas eu lembro bem próximo assim. No caso de Marília, que foi a última que a gente fez,
foi passado 2 remédios. Foi. Que iam dar quase 20? Os remédios iam dar aproximadamente 20 euros. E isso foi um probleminha que a gente teve. Porque Marília, ela já tinha o número de utente. Só que o número dela era provisório porque ela não tinha o título de residência. Foi. E aí, quando o médico receitou os remédios, ele não vem com desconto. Que o governo paga uma parte do remédio para você. Quando é um médico que passa para você, você tem direito a um desconto. Então veio o valor cheio, né? Quando eu fui na farmácia, eles me disseram que era aproximadamente 20 euros, 19,70 e pouco, assim, próximo de 20. E aí não tinha os descontos. Aí eu voltei lá no outro dia de manhã, levei os documentos de Marília, fiz o cadastro tudinho, voltei no médico e ele passou novamente a receita. E de quase 20 baixou para quase 12. 12,60 e pouco. 12,60 alguma coisa. Foi quase 30% de desconto assim. Quem não tiver, né, recomendo que faça a utente. Assim que você tiver o título de residência, faça... Calma. É importante ter utente independente da autorização de residência, porque é uma questão de saúde pública. Mas para ter acesso aos descontos tem que ter o título. Sim, mas... Assim que você puder, faça a sua utente. Ele vai pedir alguns documentos e se você não tiver o título de residência vai ser um provisório, mas você já vai poder ser atendido. É importante ter, você deve ter. E assim que você tiver o seu título de residência, você vai lá e atualiza com o seu título de residência para ter direito a esses descontos que é do Estado. Que aparentemente vale para o particular também. Sim, isso é outra coisa que a gente descobriu, a gente não sabia, mas colegas nossos, quando eles vão no plano de saúde, né, no seguro, que eles pagam a consulta, que é particular, eles também têm direito ao desconto nos remédios. Então é muito importante, fica de dica aí para vocês, quem não tem o número de utente ainda faça, porque é muito importante. E se você tiver o título de residência, registre tudo certinho na sua localidade para você ter direito a esses descontos. É isso, basicamente. A nossa experiência com o sistema público de saúde aqui em Portugal foi muito positiva. E o interessante é que eu já tinha conversado com alguns portugueses no trabalho e eles criticam muito. Olha, eles estão aqui há mais tempo, né? E então, a nossa experiência também não é a realidade total, né? Exato. A nossa experiência é tipo uma experiência. A deles é de uma vida inteira, né? Então, assim... Obrigada. É isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abração. Vem, Mimo.